E aí, turminha, beleza? Hoje nós vamos aprender argumento de número complexo. Galera, olha, a gente já viu anteriormente como representar um número complexo no plano complexo, né? O afixo desse número, o argumento do número, tá? Então vamos lá, vamos só para relembrar aqui. Esse número complexo z aqui igual a 2 mais 3i, z igual a 2 mais 3i, para representar aqui no plano complexo, então a parte real é 2, eu venho aqui no plano complexo, 1, 2, o 2 é aqui, né? E a parte imaginária, que é desse eixo imaginário, é o 3. Então 1, 2, 3, eu venho e coloco ele aqui, e aí vou pegar minha régua T aqui de novo. E vamos lá, vamos ligar esses dois números, né? Vai subindo aqui. Opa! Tem que deixar um pouco. Liguei então esses dois pontos. E eu achei aqui o afixo do z, beleza? Então a representação desse ponto aqui, desse número complexo no plano complexo, tá aqui, a representação dele. A ligação dele com a origem, a ligação do afixo aqui, né? A gente chama de afixo. Então isso aqui, olha, é o módulo do z, é a medida do z. Deixa eu guardar minha régua. Tá legal? Afixo, esse z aqui então é o afixo. E a distância entre ele e a origem é o módulo do número complexo. O argumento do número complexo é o ângulo que ele forma com o eixo real na parte positiva, tá? A parte positiva do eixo real é aqui. Então, sempre o ângulo ele vai partir da parte positiva do eixo real e vai procurar esse módulo aqui para ver que ângulo ele está formando. Então, ele formou esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o argumento de z, o argumento do número complexo. É o argumento de z, tá? Aqui é o afixo, aqui é o módulo. E aqui é o argumento, o ângulo é o argumento de z. Beleza? Esse ângulo, ele é dado em radianos, tá? Não é em graus, é em radianos. Eu vou fazer dois exemplos aqui, olha, para a gente entender, então, como vai funcionar. A gente vai usar isso aqui, tá? Essa tabelinha aqui, lembra? Tabelinha de seno, cosseno, tangente, dos ângulos notáveis aqui, 30, 45, 60. Pra gente descobrir os ângulos aqui, tá? Então vamos lá. Vamos representar, então vamos descobrir o argumento desse número complexo aqui, olha. O argumento deste número complexo. Bom, a gente vai representar ele primeiro no plano complexo, só para saber onde ele está ali, para a gente se situar, tá legal? Então, olha, menos 1 mais 3i, a parte real é menos 1. Real aqui, menos 1. Mais raiz de 3i. Raiz de 3... Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 3 ele está ali entre 1 e 2, certo? Ele está, então, entre 1 e 2 aqui, mais próximo do 2. A raiz quadrada de 3, então, é mais ou menos aqui, olha. Raiz quadrada. Eu vou apagar isso aqui, que vai facilitar a nossa vida. Pronto, devidamente apagado aqui. Então, a raiz quadrada de 3... Se a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 3 tá aqui entre 1 e 2, mais próximo de 2 ali, né? Então a representação
desse número complexo aqui, agora eu não vou pegar minha régua T não, vou subir aqui, vou fazer aqui, ó, ficou lindo, retinho, bonitinho. A representação então do Z tá aqui, olha. O afixo dele tá aqui. O argumento, eu vou ter que pegar a régua. O módulo, desculpa, o módulo é a distância entre o afixo e a origem, né? Então, aqui é o módulo. Esse aqui é o módulo do meu Z. E o argumento, como eu falei, é um ângulo que ele forma com o eixo real na parte positiva, sempre em sentido anti-horário. Beleza? Então eu quero saber esse ângulo aqui, que é o argumento do meu número complexo. Bom, gente, aqui se nós repararmos bem aqui, olha, que eu não expliquei anteriormente, a gente vai entender agora como a gente vai usar aquilo ali. Se nós repararmos, olha, ele forma um ângulo de 90 graus aqui, certo? O argumento, a base e a altura. A base a gente sabe que é 1, beleza? Ele vem aqui até o menos 1, então a gente sabe que a base mede 1. Se eu for desenhar esse triângulo aqui, então, olha, eu sei que a base ele é retângulo, a base aqui mede 1 e a altura, está um pouco tortinho, né? 90 graus legal não, mas é isso. Vamos pensar que é 90 graus mesmo. Então a base é 1, a altura é raiz quadrada de 3, certo? Ele vem daqui até aqui, olha, a altura é raiz quadrada de 3. Bom, para a gente calcular então esse ângulo, nós vamos usar a seguinte relação, olha, o seno desse ângulo aqui, ele vai ser o B sobre o módulo de Z, tá? O B sobre o módulo de Z. Eu teria que calcular, então, o módulo do Z. O cosseno desse ângulo seria A sobre o módulo de Z, que eu teria que calcular ele aqui. Ou, o que é mais fácil pra gente, eu sempre falo, matemática a gente tem que usar o que é mais fácil, tá? Pode usar isso aqui? Pode usar isso aqui? Pode. Mas a tangente é mais fácil. Porque a tangente desse ângulo é B sobre A. É B sobre A. Bom, aqui eu teria que calcular o módulo. Para achar o seno ou para achar o cosseno, eu tenho que calcular o valor do módulo aqui. Para achar a tangente, eu não preciso. É B sobre A. Eu tenho B, eu tenho A, eu coloco um sobre o outro. Então eu, como gosto de fazer aqui o caminho mais fácil, eu vou calcular o ângulo através da tangente. Então a tangente desse ângulo alfa é igual a B sobre A, raiz quadrada de 3 sobre menos 1. Tá? E isso aqui é menos raiz quadrada de 3. Beleza? Mais vezes menos, menos, raiz quadrada de 3 sobre 1 é raiz quadrada de 3. Então a tangente é menos raiz quadrada de 3. Agora, para a gente saber o ângulo, a gente vai olhar aqui. Tá? Não tem menos raiz quadrada de 3, mas a gente tem raiz quadrada de 3, que é um ângulo de 60 graus. Então, quando a tangente é raiz quadrada de 3, é um ângulo de 60 graus. Então, olha, se eu colocar aqui a raiz quadrada de 3, que vai ser um ângulo de 60 graus, vai ser mais ou menos assim, olha. Aqui é 60 graus, certo? Isso aqui é 60 graus. Isso quer dizer o quê? Que isso é raiz quadrada de 3. Olha a importância da gente colocar esse número complexo, o afixo dele aqui, para a gente saber onde ele está. Ele está no segundo quadrante, beleza? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Ele está no segundo quadrante. Se 60 graus é esse ângulo aqui, olha, raiz quadrada de 3, então, 60 graus é esse ângulo, eu vou rebater ele para cá. Tá? Como se eu colocasse um espelho aqui e ele viesse
aparecer desse lado. Eu estou espelhando ele para cá. Então, se ele tem, eu vou prolongar isso aqui, tá? Essa reta. Se ele tem 60 graus aqui, os 60 graus dele é aqui, tá? Se ele tem 60 graus aqui, os 60 graus dele é ali. E ali ele é menos raiz quadrada de 3. Beleza? Então, eu quero saber esse ângulo aqui, ó, o argumento desse número complexo, ou seja, o ângulo que vem daqui e vai até nele. Se eu sei que daqui até aqui é 180 graus, se daqui até aqui ele forma 180 graus tudo, e eu sei que daqui até aqui tem 60 graus, daqui até ele tem 60 graus, dele até aqui eu tenho 120 graus, beleza? Se tudo é 180, aqui é 60, então daqui a aqui 120 graus. Então, olha, eu sei que isso aqui é 120 graus, beleza? 120 graus. Agora, o argumento ele não pode ser dado, tá? A tangente do ângulo é menos raiz de 3, quer dizer, o ângulo, deixa eu colocar, não é isso. Se a tangente é menos raiz de 3, isso quer dizer que o ângulo é 120 graus. Mas, como eu falei, a gente tem que dar o valor em radiano. E ali, olha, aqui, os 180 graus é π radiano. Se os 180 graus é π, eu vou fazer regra de 3 para saber quanto é 120 graus, olha. Se os 180 graus é igual a π, 120 graus é igual a x. Eu vou multiplicar em x aqui, então 180x é igual a 120 vezes π. Vou passar o 180 dividindo, então 120 π dividido por 180, eu posso tirar o zero aqui, eu divido esse por 6, esse aqui também eu divido por 6. 12 dividido por 6 dá 2, 18 dividido por 6 dá 3. Então, olha, esse ângulo em radiano é igual a 2π sobre 3 radiano. Beleza? Um pouco trabalhosinho ali, mas é só prestar atenção nas tabelinhas e fazer a regrinha de 3 aqui para transformar em radiano. Vamos pegar outro exemplo aqui, olha. Esse número complexo, menos 5 menos 5i. Olha, eu vou prolongar aqui, menos 5 menos 5i. Eu vou prolongar para achar o menos 5 aqui. Beleza? Vou prolongar aqui para achar o menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vou representar esse número aqui então, olha. Menos 5. Menos 5. Tá aqui. O W tá aqui. O módulo do W tá aqui. E eu preciso, como eu falei, o ângulo começa na parte positiva do eixo real. Então eu quero saber esse ângulo aqui, olha. Quero saber esse ângulo, tá? Vou chamar ele de θ. Beleza? Quero saber então esse ângulo todo. Vamos lá. De novo eu vou usar a tangente. Beleza? A tangente então é igual a B sobre A. Menos vezes menos mais, 5 dividido por 5 é 1. Então, tangente é 1. Beleza? Tangente é 1.
Olha, a gente tem a tangente 1 aqui, é 45 graus. Porém, ele está no terceiro quadrante, tá? Ele está no terceiro quadrante. Ou seja, ele tem 180 graus aqui, olha, daqui até aqui, 180 graus. A partir daqui ele tem 45. Então é 180 mais 45. O ângulo, então, é de 225 graus. Tá legal? Mais uma vez, a importância de representar ele no plano complexo. Se o ângulo é 225 graus, eu preciso só descobrir agora ele em radiano. Se o 180 é π, 225 é x. Quer dizer, o ângulo é 225 dividido por 180. Então o ângulo dá para dividir por 45 os dois. 225 dividido por 45 dá 5. E o 180 dividido por 45 dá 4. Então esse ângulo aqui, olha. Esse ângulo aqui, o argumento de W é 5π sobre 4 radiano. Tranquilo, né? Desenha lá. Representa ele ali para saber em qual quadrante ele está. Calcule. Pode ser através de seno, cosseno, mas eu prefiro a tangente, que eu já tenho A e B. Vem aqui na tabelinha aqui dos ângulos notáveis. Procuro o valor que deu. E aí verifico lá, tá? Fazer essa verificação. Ó, deu raiz de 3, não quer dizer que é 60. Ele pode estar aqui embaixo aqui. Ele pode ser mais do que 180 graus, tá? Então, pode ser 240. Se fosse raiz de 3 aqui, olha, seria o 180 mais 60, que daria 240 graus. E o valor seria ainda raiz de 3. Então, a importância da gente saber qual quadrante ele está ali, beleza? Eu cuidado com isso e depois, usando a regrinha de 3, transformar ele em radiano. Tá legal? Beleza, turma? Dá um pouco de trabalho, só isso. Fazer 1, 2, 3 exercícios, vocês já vão entender direitinho, vão pegar o caminho das pedras aí e vão conseguir resolver. Beleza? Então, um abraço, até a próxima aula.